Olá, meus amados irmãos, coordenadores, pastores, líderes, alunos da nossa grandiosa Escola Bíblica Dominical. A paz do Senhor, gratos a Deus por mais essa oportunidade que a gente tem de fazer mais um resumo desta feita da nossa 8ª lição, baseada no Evangelho segundo escreveu nosso irmão Lucas. A lição deste próximo domingo está baseada no capítulo 15 e 16 do Evangelho escrito por Lucas e trata de parábolas e ensinamentos específicos trazidos por esse grande evangelista, tá certo? Será uma grande lição, muito abençoadora, que com certeza vai nos trazer coisas boas. Os objetivos da lição é reafirmar a certeza da salvação aos que confessam Jesus, compreender que o Evangelho ele é um chamamento ao arrependimento, isso é muito importante, porque mexe com uma das doutrinas fundamentais trazidas pela soteriologia, que é a doutrina da salvação, que é a questão do arrependimento. E também servir aos irmãos com os recursos que nós temos. São os objetivos colocados aqui na revista. O textual está em Lucas 15, 21. Pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Uma alusão direta aqui a essa grande doutrina que nós já nos referimos, que é a doutrina do arrependimento. A verdade prática diz assim que nós devemos usar todos os recursos possíveis para tornar acessível o verdadeiro Evangelho. A lição de número 8, irmãos, ela, como já foi colocado, ela trata de parábolas e ensinos específicos através de Lucas. Todos nós já sabemos que o Evangelho segundo Lucas, ele pertence ao grupo dos sinóticos, os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, devido a essa relação forte entre eles, nas narrativas dos episódios que marcaram o ministério público de Jesus. João já vem depois com uma outra finalidade, falar da divindade de Cristo, Então, o Evangelho de Lucas traz algumas coisas que são específicas, apesar de ser um sinótico, ele traz coisas específicas que são focadas aqui na lição de número 8. O primeiro tópico da lição diz o seguinte: ensinando por parábola. Esse já é um assunto muito conhecido da igreja, mas não custa nada a gente aqui fortalecer novamente isso. Antes de falar das parábolas que são narradas aqui, é importante o ministrante, o professor, deixar claro para os seus alunos, ouvintes, o que é uma parábola. O que é uma parábola? A parábola é um recurso literário muito utilizado na escrita, nos trabalhos do Oriente. A parábola ela era um elemento muito utilizado. E o que é uma parábola? É uma história, uma alegoria que se conta, não é? E com o intuito de trazer algum tipo de ensinamento. Isso, como já disse, muito presente na literatura, essa é a palavra, oriental, certo? No caso da Bíblia Sagrada propriamente dita, Jesus ele se utilizou muito desse recurso literário. Ele se utilizou muito da parábola, não somente ele, mas como muitos dos escritores sagrados, como Paulo e outros. Mas Jesus se utilizou muito
das parábolas. E, em resumo aqui, o que era uma parábola? No caso bíblico, né? É quando você utiliza, quando o escritor, o ministrante, no caso aqui Jesus, ele se utiliza de elementos materiais, coisa do mundo terreno, de conhecimento dos homens, ele se utiliza dessas figuras para quê? Para transmitir verdades e ensinamentos espirituais. Isso é uma parábola no contexto das Escrituras. Isso tem que estar bem claro para o aluno. Ele não pode só ouvir narrativas de parábola sem saber exatamente o que se trata, o que é uma parábola. Então, repetindo, a parábola é quando você utiliza-se de elementos humanos, figuras humanas, para quê? Para transmitir ensinamentos espirituais. É isso que Jesus faz e fez isso de maneira muito assim acentuada, né? E o primeiro item desse tópico é o público de Jesus. Qual era o público de Jesus? O público-alvo? Os pecadores, né? Inclusive, esse é o motivo fundamental dos constantes embates entre Jesus e principalmente o grupo dos fariseus. Por quê? Porque Jesus era um homem santo, um ser divino, apaixonado por pecadores. E essa é a marca registrada do verdadeiro evangelho. É isso que tem que ser passado para o aluno. A marca registrada do verdadeiro evangelho é o alcance dos pecadores. Jesus viveu isso e demonstrou isso inúmeras vezes, e você vai presenciar mais uma vez aqui quando ele usa parábolas para trazer ensinamentos, tá certo? Então, o seu público-alvo eram os pecadores, que é o público-alvo da igreja. Nós hoje, como igreja, somos seguidores de Jesus e somos os seus representantes do reino de Deus na terra. A igreja através de todos nós. E para que essa representação seja legítima e plena e eficaz, ela tem que trazer essa mensagem, a mesma de Jesus, essa paixão pelo mundo pecador, por aqueles que estão longe de Deus, avessos ao reino e que estão aí no mundo do pecado e trazê-los para a vida com Deus, com o reino de Deus. Em segundo plano, já vai trazendo aqui, né, a parábola da ovelha perdida. É o primeiro ensinamento que Jesus utiliza aqui. Para falar dos perdidos, ele se utiliza da ovelha perdida. Ele diz que tinha 100, e aí o pastor perde uma, ele deixa as 99 e vai em busca daquela. Ou seja, 1% se perdeu. Ele deixa os 99% e vai atrás desse 1%. Qual é o princípio aqui? Qual é o ensinamento aqui? É que Jesus, ele não pretende, não é parte da agenda de Jesus perder ninguém, não é? Vai acontecer de pessoas se perderem? E com certeza, mas o sentimento de Jesus era alcançar a todas as pessoas sem distinção, e esse deve ser o sentimento de uma igreja que se diz cristã e seguidora de Jesus e propagadora do seu evangelho. Você vai encontrar no mundo religioso hoje aí, no campo da teologia, igrejas que pregam que Jesus, por exemplo, não morreu por todos, que não é para todos, é para alguns que são escolhidos, predestinados e coisa dessa natureza. Você vai encontrar isso aí. Mas o evangelho de Jesus, uma forma como ele ministrou,
nos aponta numa outra direção. Ele não quer perder ninguém. Esse deve ser o nosso sentimento. Sentimento pastoral, o sentimento de quem dirige, de quem lidera uma missão na igreja, qualquer trabalho que você faça. Você tem que estar imbuído por esse sentimento. Qual? O sentimento de não perder ninguém. Se tiver que perder, vai perder, mas todo esforço tem que ser feito no sentido de ir buscar a 100ª ovelha. Esse é o princípio, né? E partindo na sequência, ele traz a parábola da dracma perdida, né? A dracma era um símbolo de riqueza, né? E qual é o sentido aqui? É que cada alma, cada pessoa é um tesouro. Isso na visão de quem está alinhado com a forma como Jesus via o mundo ao seu redor. Não é? Isso é uma coisa muito interessante. Para nós hoje, você vai encontrar todo tipo de gente na sua trajetória. E no trabalho de evangelização, de igreja, de reino de Deus, todos os tipos de pessoas estarão presentes. E você, humanamente falando, você tem a tendência de olhar e ver que certas pessoas não servem para nada. E que dali você não vê nenhuma possibilidade de que aquela pessoa vai um dia converter e frutificar e se tornar um cristão, um bom cristão em relação a Deus, um bom cristão em relação às pessoas, um bom cristão em relação à comunidade. Só que o olhar pastoral, o olhar do cristão, o olhar jesuíta, não é? Ele não enxerga nessa direção. Ele vai além disso. E esse era o olhar de Jesus, né? Ele via cada pessoa como um tesouro. Mesmo que a sociedade da época visse aquela pessoa como um lixo, como alguma coisa sem nenhum valor. Esse é o sentido da dracma perdida. Glória a Deus. Indo na sequência, ele traz aqui o filho pródigo, que é uma outra parábola, né? Essa aqui bem mais conhecida de todo mundo cristão e não cristão, né? E ele traz aqui o primeiro tópico, né? O filho pródigo. O que é uma pessoa pródiga, né? É alguém que destrói o patrimônio. Vem do latim, pródigos, despedaçador, né? Ele destrói tudo o que tem o patrimônio. Inclusive a palavra pródigo, ela é utilizada também no sentido jurídico, né? Quando se percebe que uma pessoa está dilapidando o patrimônio, destruindo o patrimônio e não cumprindo com as suas obrigações para com o Estado, para com a família e por aí vai, essa pessoa pode ser alvo, objeto de uma ação judicial que alguém ascendente, descendente, né? E o próprio Estado pode pedir o quê? Que essa pessoa, ela seja nomeado para ela um curador. Então, o curador vai ser aquela pessoa que vai caminhar ao lado do pródigo para impedir que ele destrua completamente com o patrimônio. É o mesmo sentido bíblico aqui. Alguém que pegou o patrimônio e foi embora e destruiu tudo. E a lição traz aqui, né? O pecador arrependido recebe bênção. Jesus está usando a figura do filho pródigo, né, como uma lição, como um elemento para trazer lições espirituais. Qual é a primeira lição aqui? É que o pecador arrependido recebe bênçãos. O filho pródigo, que estava longe, ele enfrenta a pior degradação que um judeu poderia enfrentar. Ele vai para o meio dos porcos. Porco era um animal imundo para os judeus.
Então, estar entre os porcos, comendo com os porcos, representava o maior declínio de uma pessoa. Olha como é que Jesus é interessante. Então, ele se utiliza dessa figura para mostrar que esse filho pródigo, no meio dos porcos, em determinado momento, ele cai em si e deseja retornar, né? E ele retorna e é recebido. Então aqui está o que? A figura de quê? Do arrependimento. O pecador arrependido recebe bênção, né? E ele aqui cai em si e ele toma uma decisão. Evidentemente que aqui está presente também o livre-arbítrio, tão negado também por grupos que só acreditam em predestinação fatalista, né? Mas aqui está presente, ele se tocou, caiu em si. A gente acredita na ação do Espírito Santo para convencer um homem do seu pecado, mas não se descarta essa liberdade que o homem tem de dizer sim e de dizer não à graça a ele oferecida. Essa é uma grande doutrina, tá certo? Então ele retorna e quem retorna é abençoado. Em segundo lugar, a figura do pai. O pai, apesar de agredido, humilhado pelas atitudes anteriores daquele filho, e aqui isso se reveste de uma importância, porque o pai ele era uma figura importantíssima na cultura judaica, né? E ele tinha todos os elementos para punir aquele filho, mas ele deixa que o filho vá, e quando esse filho retorna, ele abraça, ele recebe, coloca uma aliança no dedo, calçado nos pés, roupa nova e faz uma festança. Esse episódio aqui, na mente de Jesus, significa o quê? Que Cristo, ele se humilhou, né? Porque aquela situação toda foi uma humilhação para aquele pai. E foi o que aconteceu com Jesus. Jesus, ele se humilhou e foi sacrificado, passou por todo aquele processo com o intuito que? De abraçar a humanidade, trazer os homens para novamente a comunhão com o Pai Celestial. Essa é a lição que fica aqui, neste caso aqui, do filho, do retorno do filho pródigo e o seu recebimento pelo Pai. Na sequência, o item 3, o que se considera justo perde a bênção, é um contraste. Enquanto o pecador arrependido recebe bênçãos, quem já se acha muito santo, muito justo, não é? Termina perdendo a bênção. É o caso do filho número 2, que quando chega, percebe a alegria pela volta do irmão, ele se fecha, ele recusa, ele se opõe a participar, porque acha aquilo ali um escândalo e algo que não se pode aceitar. E esse é um comportamento ainda presente. Quem são os cristãos que se recusam a se alegrar, a acreditar na restauração do mais vil pecador? São aqueles que estão alinhados com o pensamento religioso da época de Jesus e que perdura até os dias de hoje. Toda pessoa que está revestida de um alto grau de religiosidade, ele tem dificuldades de enxergar a eficácia do Evangelho para restaurar pessoas. Jesus falou muitas coisas a esse respeito. Uma vez ele falou assim, olha, os médicos, aliás, os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam. Então Jesus ele sempre focou no mais frágil, no mais pecador, no mais carente, no mais perdido. Essa é a visão de Jesus acerca do reino de Deus, e deve ser a nossa. E partindo para o final, esse resumo maravilhoso, né? Venha também aqui a outra parábola do rico e do Lázaro. Jesus traz instruções, né, aos discípulos, e ele fala, né, que os filhos da luz,
Os filhos do mundo são mais hábeis na sua geração que os filhos da luz. Qual é o significado disso? A própria revista traz. É que os filhos do mundo, as pessoas mundanas, não é, que estão longe dos princípios de Deus, elas se utilizam de todo o mal para cumprir os seus propósitos. E no reino de Deus, os filhos de Deus, aqueles que se consideram filhos, integrantes do reino de Deus, devem se utilizar de todo o bem que possa fazer para que o evangelho, o reino de Deus, se fortaleça entre os homens. Esse é o sentido do texto, pelo menos aqui de uma maneira elementar, bem assim simples, não é? E a parábola do rico e do Lázaro traz à tona a história, né, das duas mortes, os dois destinos. Qual é o sentido geral da parábola do rico e do Lázaro? Se falar da eternidade, da vida além dessa aqui. Essa parábola ela é riquíssima e vale ressaltar aqui, já colocado pela revista também, que o intuito de Jesus aqui não é condenar a riqueza propriamente dita. Por que Jesus usa a questão da figura de um rico aqui? Porque ele queria dar uma lição aos fariseus, aos líderes religiosos. Os fariseus, eles viam a riqueza, eles gostavam da riqueza. E eles viam a riqueza como uma bênção de Deus, né? E ela de fato é. Só que a riqueza, ela se transforma em algo hostil quando ela passa a ocupar um lugar que domina, que predomina sobre o resto, sobre tudo, inclusive o reino de Deus, a vida com Deus. Quando a riqueza se torna um ídolo, um Deus na nossa vida, que toda a nossa visão de mundo circula em torno dela. Aí ela deixa de ser uma bênção para ser um problema, uma maldição. Não é porque uma pessoa é rica que ela não pode ser salva. Não é porque ela é pobre que ela terá mais facilidade para a salvação. Isso não existe. Isso são extremos que não estão sendo ensinados por Jesus. O propósito dele aqui é um outro, não é? É falar da vida depois dessa aqui. O rico não é porque ele foi para um lugar longe de Deus, não é porque ele era rico. É porque é a forma como ele encarou a vida aqui. E o outro não foi para o céu que também só porque era pobre. Não. Então Jesus não está ensinando aqui isso. Ele está falando da vida após esta vida aqui. E a mensagem do rico e do Lázaro transmite de maneira muito profunda essa realidade. A nossa preocupação com a vida após a morte. Muitas pessoas não acreditam em Deus, não acreditam em Bíblia, não acreditam em reino, não acreditam em vida depois daquilo. Não acreditam, né? Isso é muito comum nos dias de hoje e isso não anula as verdades da palavra de Deus. A igreja, ela continuará pregando que aqui não é o nosso lugar. Nós somos peregrinos aqui. Temos que peregrinar. Se temos posses, somos ricos, temos bastante patrimônio, temos que peregrinar como cristãos, inclusive usando o nosso patrimônio para ajudar o reino de Deus e as demais pessoas que precisam. E essa deve ser a postura. E se somos pobres ou menos favorecidos economicamente, não devemos ver nisso um empecilho para também vivermos o reino de Deus. Temos que peregrinar e saber que aqui não é o nosso lugar. O que é que iguala ricos e pobres aqui? A morte física, que quase todos nós passaremos por ela. Então, o que define é a forma como nós encaramos a vida aqui. E que essa mensagem de Jesus possa nos fazer acordar e entender que nós precisamos caminhar nesta vida vivendo o reino de Deus. Esses são os ensinamentos dessa maravilhosa lição de número 8, que fala sobre parábolas, ensinamentos peculiares do Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Lucas. Que você possa ter
e todos nós tenhamos uma grande lição nesse domingo que se aproxima. Vamos à EBD, porque aqueles que estudam a palavra, que amam a palavra e que dela se alimentam, com certeza são cristãos de melhor qualidade. Oremos ao Senhor nessa oportunidade. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós te louvamos pela grandeza do teu reino e da tua palavra. Te agradecemos pelo privilégio de podermos compartilhar esses conhecimentos, esse resumo com aqueles que farão a escola dominical neste domingo. Que a tua bênção seja com todos nós e que cada igreja, cada classe tenha uma grandiosa escola bíblica dominical. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Foi um prazer, meus irmãos, estarmos juntos outra vez, né? Reforçando aí, se você gostou dessa ministração, se você ama a escola dominical, invista no canal da escola dominical, se inscrevendo, levando outras pessoas, compartilhando para que se inscrevam, para que nós possamos chegar a 1000 inscritos no canal e podermos aí interagir com outros recursos para a glória e honra do nome do Senhor. Tenha um dia abençoado, uma gloriosa escola bíblica. Um carinhoso abraço do reverendo Ed S.